Olá, tudo bem? Meu nome é Gilberto, estou aqui de volta no nosso canal do YouTube, atendendo aí a solicitação de muitos dos nossos amigos que nos pediram: olha, fala um pouquinho do ROT, que eu chamo de definitividade da substituição tributária. Eu falei, vou falar sim, só gostaria que você lembrasse e divulgasse o que já foi feito, que há cerca de um mês, no dia 29 de setembro, nós produzimos um material tratando especificamente dessa implementação aqui no estado do Paraná. Está aí no nosso canal do YouTube, dá uma olhadinha. Nós gravamos no dia seguinte à edição do decreto. Tá? O que nós temos a chamar a atenção sobre o regime optativo de tributação, conhecido por ROT por alguns, e que nós chamamos de definitividade da substituição tributária. E vou explicar o porquê. É optativo, ele nasceu aí de uma autorização do convênio 67 de 2019, foi implementado aqui no estado a partir da lei estadual 20.250 de junho de 2020. É importante se observar que há sim necessidade de lei, porque há uma autorização de dispensa de exigência de complemento do tributo, e isso afeta a lei de responsabilidade fiscal. Então se poderia fazer sem uma autorização legal, para que não se pudesse responsabilizar futuramente o governador. Então isso foi introduzido posteriormente no decreto 5799, de dia 28 de setembro, e que acabou por inserir no anexo 9 do nosso regulamento os artigos 21A e 21F, que é onde vocês vão encontrar tudo isso que nós estamos falando. De tudo que nós ainda não dissemos e que talvez tenhamos até que frisar e complementar nesse nosso bate-papo, é importante observar, e eu repito, nós gravamos há cerca de um mês um material sobre isso. Algumas indagações têm surgido aí a partir dos colegas, né? A primeira delas: qual é a vantagem que eu levo em optar por um regime de tributação que representa o fim da substituição tributária? Isso tem efeito generalizado? Olha, gente, antes de tratar isso como um benefício, como uma vantagem, e olhar de maneira apressada o que está acontecendo, eu faço um pequeno e rápido histórico, lembrando que tudo isso está acontecendo porque em outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal reinterpretou o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. Eu me refiro aqui às ADINs 2675 do Pernambuco e a 2777 de São Paulo, entendendo que caberia a restituição do ICMS cobrado por substituição tributária na origem, se ao final de toda a cadeia, ou seja, varejo consumidor, varejo operação interestadual ou venda para consumidor em outra unidade da federação, se constatasse que a margem aplicada na origem era excessiva. Então poderia se recuperar o excesso tributário, né? Na esteira disso, muitos estados como Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, editaram normas. O Paraná editou a sua lei implementando esta regra em julho de 2018 e trouxe consigo um indigesto detalhe, que é a restituição no caso de excesso, mas o inverso, no que eles chamam de equilíbrio de armas, né, o complemento do ICMS cobrado a menor em toda a cadeia. A parte da discussão que isso vai encerrar, e isso naturalmente é algo a ser discutido, mas não é o momento, talvez em outra oportunidade, em outro fórum, o fato é o seguinte: os estados estão cobrando pela insuficiência da substituição tributária e restituindo pelo excesso da tributação. E como todos eles detectaram, e isso explica por que Santa Catarina, por exemplo, vai aos poucos retirando boa parte das situações de substituição tributária, eles chegaram à conclusão que isso vai demandar um exercício monstruoso da atividade fazendária, vai gerar uma insegurança jurídica muito grande, porque na conferência dos valores, na demora do prazo de se dar uma solução final ao contribuinte, vai haver insatisfação de um lado e de outro, e o risco de judicialização é muito grande. Então o que se propôs a partir dessa situação? Ora, vamos sugerir o que está se chamando de definitividade da substituição tributária. Vamos fazer um acordo, ou seja, o Estado abre mão de complementar o excesso se o contribuinte abre mão de pedir a restituição. Ou seja, qualquer opção que você faça, você está abrindo mão de, sob o ponto de vista legal, vamos deixar isso
Claro, né? Porque do ponto de vista jurídico, claro que isso tem espaço para discussão, e eu sempre cito o artigo 5º da nossa Constituição Federal, que não tira do judiciário a apreciação de qualquer questão que possa ser trazida ao foro legítimo, né? Mas o que nós chamamos a atenção? A lei paranaense, né, que foi editada em julho de 2018, e essa é uma concepção particular nossa, e nós já apresentamos em outras oportunidades, criou uma forma adicional de arrecadação, né? Ou seja, o complemento, coisa que até então não existia na lei. Alguns profissionais, notadamente o Estado, têm entendido que é mera norma de interpretação e, portanto, retroagiria a outubro de 2016. Eu respeito esse entendimento, até porque ninguém é dono da verdade, até que o Supremo Tribunal Federal se posicione, e é sempre bom lembrar que esse posicionamento mudado aí a partir de outubro de 2016, ele foi revertido de uma decisão, a de 1851, de 2002, ou seja, passados vários anos, houve uma revisão de posicionamento. Independentemente disso, nós temos entendido que, não entrando no mérito da discussão do complemento, se ele é válido ou não, de forma mais aprofundada, que, a rigor, uma certa segurança, o complemento que o Estado pode exigir, já que é uma criação de nova exação, tem que respeitar o princípio da anterioridade. Então, terá que ser feito a partir de, na nossa concepção, janeiro de 2019. O Estado não pensa assim, né? Vamos aguardar aí, ver a evolução. Ele pensa que o complemento tem que ser feito desde 2016. Aí vocês me perguntam, Gilberto, o que é que isso tem a ver com o regime optativo? Tem tudo a ver, meus queridos, por uma razão muito simples. Ao optar pelo regime, nós estamos resolvendo uma situação a partir de dezembro de 2020. O período anterior, e inclui este período, ou outubro de 2016 como sustento o Estado, ou janeiro de 2019 como eu sustento, ou numa posição mais radical ainda, até se discutir, isso vai chegar no Supremo, a impossibilidade de complemento. O fato é o seguinte, optando ou não pelo regime, e não é retroativo, isso não tem nada a ver com vantagem, vai permanecer um período em aberto. Aqueles que me perguntam se há vantagem, eu sempre faço uma comparação. A opção pelo seu regime me lembra aqui uma comparação singela de opção de regime de tributação na esfera federal. Lucro presumido e lucro real. Chega depois de setembro, outubro de todo ano, a empresa começa a avaliar qual é o regime que mais lhe convém. E toma decisões a partir de 1º de janeiro por um ou por outro. Não é? E nem sempre acerta. Imagina quem fez uma opção de mudança de regime a partir de janeiro desse ano e não considerou a pandemia, a queda de arrecadação. Certamente essas situações, esses acidentes e percursos sempre vão acontecer, né? E é basicamente isso que vocês vão fazer. Ao optar por um regime em que você não tem que complementar, mas também abre mão da restituição, e é bom lembrar que eu ponho entre aspas esse abrir mão da restituição, é porque a apreciação do judiciário está aí para isso. Mas uma regra é clara, ao optar você abre mão, sob a ótica legal, de pedir restituição, não resolvendo o período anterior a dezembro de 2020. Então, é importante se fazer esse levantamento. E é uma questão de tempo, depois que essa opção for feita, o Estado praticar uma ação dessas que ele costuma fazer, de levantamento para ver quem é que está devendo. Então, fica aí o alerta para quem ainda não fez esse levantamento. Para você chegar à conclusão se vale a pena ou não, a esta altura do campeonato, já porque isso começou a ser conhecido a partir de janeiro deste ano, com a criação da DRCST, então nós estamos em novembro, né, praticamente dezembro, vocês tiveram um ano inteiro para fazer um levantamento para ver se tem complemento ou restituição. Quem não fez a tarefa de casa não sou eu que vou, infelizmente, dar a solução. Você que tem que chegar à conclusão de qual é o critério que você vai adotar. Quais são os ganhos imediatos que nós temos optando por isso? Primeiro, já foi dito, não vou ter que complementar, também abro mão da restituição. Mas um outro ganho imediato é você não ter que fazer aquele novo arquivo chamado ADRCST, que é um arquivo relativamente complexo, e tira de você essa obrigatoriedade, né? Outra pergunta que nos vem fazendo com frequência: ah, mas isso aí vai inviabilizar porque eu tenho operações interestaduais. Não vai, gente, não vai. E aqui, volta e meia, eu chamo a atenção.
quem não conhece o passado acaba realmente chegando a conclusões até certo ponto desastrosas nesse momento. Por quê? Tudo isso surgiu em função da finalidade da restituição que nós temos em função do excesso na venda para consumidor final. E se vocês pegarem o artigo 21A, na sequência vocês vão ver nos parágrafos que se sucedem uma explicação singela. Aplica-se depois a opção a definitividade da substituição nas operações internas, leia-se dentro do Estado, com o consumidor final. Ou seja, via de regra é o varejista. Mas se você for um atacadista que você tenha lá 20% de vendas com o consumidor final, sobre esses 20% você vai poder fazer. Por que eu estou falando sobre esses 20%, embora não haja previsão na lei? Ora, gente, isso é algo que realmente não foi tratado, mas é juridicamente, na nossa forma de ver, sustentável. Não há prejuízo, vamos por partes aqui, não há prejuízo em relação às operações interestaduais, porque na operação interestadual você está praticando uma nova substituição tributária para o estado de destino, e não admitir a recuperação dos créditos é ferir mortalmente o princípio da não cumulatividade estabelecido lá no artigo 155 da Constituição. Então, não afeta a operação interestadual. Segundo, também não afasta a obrigatoriedade lá dos artigos 10 e 11 do anexo 9, e nós fizemos um videozinho há cerca de uma semana, fica aí o convite para vocês investigarem, do recolhimento como responsável solidário ou supletivo do imposto que teria que ter sido cobrado na operação original. Isso não afasta. Também não significa dizer que vá prejudicar eventuais recuperações de crédito, de CMS, de corrente de substituição tributária, respeitado as regras da DRCST, sempre lembrando isso. Ou seja, ele diz respeito única e exclusivamente às vendas para consumidor final. Não afeta a venda para o Simples, que tem aquelas reduções e assim por diante. Então, é uma questão de análise bastante objetiva para que se possa ter. E a ideia é justamente essa. O Estado chegou à conclusão, não só o Paraná, mas os estados que já estão adotando a sistemática, que isso iria demandar muito trabalho, uma insegurança jurídica e um risco de judicialização muito grande. Então fizeram esse acordo. Olha, é uma opção. Tá? Diz respeito, portanto, à venda para consumidor final, e essa opção que está se fazendo tem que levar em consideração tudo isso que eu já falei para vocês. Tá? Outra coisa fundamental que nós temos que considerar: a desobrigação do recolhimento de eventuais complementos. Eu já comentei, mas eu volto a frisar, ela se dá apenas a partir de dezembro deste ano. Quem fizer a opção terá a validade do benefício a partir de agora, e enquanto não fizer uma nova opção pela desistência. Por quê? No mínimo por um ano. Eu quero desistir em janeiro do ano que vem. Pode até desistir, mas o resultado efetivo só se dará em janeiro de 2022. Ou seja, qualquer desistência para o ano seguinte tem que ser feita até o dia 30 de novembro. As empresas do Simples estão automaticamente enquadradas. E aquela empresa que entender que não vale a pena, até segunda-feira vai ter que fazer a desistência do regime, naturalmente. Né? E aqui é importante nós observarmos que qualquer tratamento diferente do que está sendo dito por aí tem que levar em consideração os números. Tá bom? Gente, a ideia era bater um papo, trazer algumas informações. Eu espero que nós tenhamos aí ajudado vocês e nos colocamos à disposição. Por isso eu faço o agradecimento àqueles que nos acompanham, àqueles que nos têm encaminhado sugestões, e fica aí o convite, vai ser colocado aí na nossa tela o e-mail de contato para que vocês possam mandar sugestões para nós virmos aqui, trazer novos temas, e na medida em que eu também convido vocês a visitarem o site da Consulta e Treinamento, visitarem as nossas redes sociais. Nós estamos lá no LinkedIn, no Facebook, no Pinterest, no Twitter, no Instagram, e principalmente assistir e divulgar nossos vídeos. O pedido que fica, se vocês gostarem, deem o like, divulguem, mostrem para os demais, e sempre que possível mandem suas sugestões. Tá bom? Nós estamos aqui dispostos a atendê-los, e sempre que possível nós estaremos voltando. Tá bom? Gente, um abraço, até a próxima.